Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para uma devocional bem rápida nesta manhã. Eu estou um pouco doente, bem gripado, mas Deus é fiel, Deus cuida de cada um de nós, amém? E vamos ter um tempo jóia. Hoje, 3 de setembro de 2024, terça-feira. E o nosso versículo, dois versículos para a nossa meditação nessa manhã. Salmos 62, versículo 11 e 12. Está escrito. Salmos, uma correção aqui. 11 e 12. Está escrito. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça. Para cada um, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça. Sabe, amados irmãos, é bom para nós nessa manhã pensarmos um pouquinho que o nosso Deus, ele é soberano em todas as coisas, ele é poderoso, nada é impossível para nosso Deus, ele agindo, nada poderá impedi-lo. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus, ele pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Deus é poderoso, ele pode. E nós estamos conectados diretamente ao trono da graça. Nós podemos chegar diante de Deus por meio de Jesus Cristo e falar: Pai, em nome de Jesus. Deus, ele se inclina para nos ouvir, ele nos responde, ele não nos despreza, ele não nos deixa no final da fila para depois atender outros que são melhores do que nós ou mais importantes, segundo, algumas mentes naturais, mas nós todos estamos no mesmo nível diante de Deus. Nós podemos chegar diante do trono pelo nome de Jesus e falar: Pai, nós temos livre acesso ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, para cada um retribuir segundo as suas obras. Deus, nós somos feituras de Deus para as boas obras, Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós podemos desfrutar do poder de Deus nas nossas vidas no dia de hoje. Agora, hoje, dia 3 de setembro de 2024. Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes somos exprimidos por diversas situações em nossas vidas. E muitos de nós passamos dias, meses ou até muitos anos liderando com as adversidades em várias áreas das nossas vidas. Não é verdade? Todos nós temos problemas e todos nós necessitamos em várias áreas da graça de Deus operante em nossas vidas. O avião. Sabe, amados irmãos, Deus tem um plano para as nossas vidas, neste momento que nós passamos. Sabe, às vezes nós lideramos com uma dificuldade em nossas vidas por dias, meses ou anos. E alguns poderão dizer que estamos 50 anos com o mesmo problema e não sai, e não resolve, e Deus não age. Mas sabe, outros podem ter um segundo com um problema, e daí? Isso não nos faz diferentes perante Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus
diariamente em nossas vidas. E Deus é o Deus de toda graça. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, está escrito, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus de toda graça é o nosso Deus. Ele é poderoso para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar e fundamentar. E nós estamos fundamentados na palavra de Deus, na rocha que é Jesus Cristo. Nós podemos desfrutar do plano de Deus para nossas vidas no dia de hoje. Porque Deus, o Deus de toda graça, nos amou e nos ama. Está atento às nossas vidas. Então, nós podemos chegar diante do trono e falar com Deus. Estamos conectados diretamente a Ele por meio do Espírito Santo que nos selou em Efésios 4:30. Temos livre acesso ao Senhor. Quando nós falamos Pai, em nome de Jesus, 1 Coríntios 2, 10, 11, o mesmo Espírito que nos selou perscruta as profundezas de Deus. Então há uma conexão real, imediata, quando nós falamos Pai. Deus está trabalhando, seja qual for o seu problema, a sua necessidade. Sabe, pode até demorar, mas isso não anula o fato que Deus está trabalhando para que nós possamos desfrutar da vitória que Ele tem para nós em cada área das nossas vidas. Mesmo que o problema está demorando, nós podemos contar a maravilha da graça de Deus operante no problema, nos dando vitórias a cada passo de fé que nós damos. Em Salmos capítulo 30, versículo 5, fala que a graça do Senhor, o favor do Senhor dura a vida inteira. A vida inteira dura. Salmos 30, versículo 5, parte A. O favor imerecido, a graça de Deus dura a vida inteira. O choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos a graça, nós temos o amor de Deus, nós temos as misericórdias que renovam cada manhã em nossas vidas. E nós temos as promessas de que Deus não vai nos deixar sozinhos nos nossos problemas. Nós temos a promessa que Deus ouve, que Deus responde. Deus disse, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos capítulo 50, versículo 15. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa manhã, você pode estar passando por um problema que está demorando dias, e pessoas estão te refutando, falando, onde está teu Deus? Né? Como está escrito em Salmos 42 e Salmos 115, o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Ele tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um plano para a sua vida. Neste momento da história da humanidade. E nós podemos caminhar por graça, esperar a graça. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, cerca seu entendimento com a palavra de Deus. Sede sóbrios, não viva desequilibrado nas emoções e esperai inteiramente, na sua totalidade, na graça de Deus que está sendo revelada por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus. O nosso Deus é o Deus de toda graça. O nosso Deus, Ele está, sempre operando em nós e através de nós, sem merecimento. E nós podemos responder a Deus andando por fé. E quando nós andamos por fé, nós vamos colocar em prática o que nós já somos. Nós somos feituras dele para boas obras. Aí nós fazemos boas obras, não para ganhar algo de Deus, mas porque nós somos feituras de Deus para boas obras. Porque o salmista disse, uma vez falou Deus, duas vezes eu vi isto, que o poder pertence a Deus, nada é impossível para Ele. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui isso segundo as suas obras. Deus é o Deus de toda graça. Deus é poderoso e Ele pode mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Pode ser hoje.
pode ser agora, pode ser nessa noite. Deus pode mudar a sua sorte diante dos seus olhos. Nada é impossível para o nosso Deus. O poder pertence a Ele e nós cremos e desfrutamos desse poder no nosso dia. Hoje, aqui ainda na terra, desfrutamos desse poder que é revelado por meio da graça de Deus. Nós não merecemos, nós recebemos, nós conectamos, estamos conectados a Deus, nós falamos com Deus, nós colocamos nossa ansiedade diante de Deus. Deus ouve, Deus responde, Deus faz acontecer porque Ele nos ama, mesmo que esteja demorando. Mantenha firme, não desiste, seja perseverante, não abandone a sua fé, não abandone a sua confiança, como está escrito em Hebreus 10:35. Mantenha o foco em Jesus, tudo vai passar pela graça de Deus, porque Deus é o Deus de toda graça. Vamos esperar nele, vamos confiar nele e vamos ver as maravilhas da graça de Deus operante em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém.